Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Vamos orar, meu irmão, mais uma vez. E eu peço que você faça essa oração no seu coração, que você peça a Deus que Ele fale ao seu coração através de sua poderosa palavra, com o poder do Santo Espírito. Ó Deus maravilhoso, ouve, Deus, as orações dos teus servos. Mais uma vez, Deus, chegam ao Senhor em nome de Jesus, para suplicar ao Senhor agora pela tua palavra, para suplicar, Deus, que o Senhor fale aos seus corações. Ouvimos tanta bobagem durante a semana. Televisão, rádio, os meios de comunicação, as redes sociais, da internet. Do nosso semelhante no trabalho, na faculdade, no local onde o Senhor tem nos inserido, que com propósito o Senhor nos colocou em cada um desses lugares. Quanto mais difícil, Deus, mais oportunidade nesses lugares nós temos de ser sal e luz, de brilhar a glória do Senhor nesses lugares. Ouvimos tantas essas vozes, Deus, tanta futilidade, Deus, tanta mentira travestida de verdade. Mentira, Deus. Mundo vaidoso, mundo vazio, mundo fútil em suas proclamações. Para nós, Deus, é uma alegria, um bálsamo, adorar o teu santo nome e ouvir a tua voz. Poder falar ao Senhor através de orações que sabemos que alcança o Senhor por meio de Cristo Jesus. O Senhor fala aos nossos corações. Nós falamos através dos nossos louvores. Ó Deus, que alegria. Fala, Deus, agora através da pregação, daquilo que o mundo chama de loucura, Pai. Mas para nós que somos salvos, nós temos experimentado, Pai, o teu poder. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que com o poder do Santo Espírito possa ser transformado mesmo o nosso coração, Pai. Não massageado, de maneira que saiamos daqui apenas, Deus, animados, mas transformados, Pai. Que seja a animação, que seja o encorajamento, mas que possamos ser de fato transformados para viver para a Tua glória. Salva, Deus, pecadores nessa noite, se assim for da Sua vontade, Pai. Se não, condena-os, Pai, cada vez mais para perto do inferno, porque dessa forma o Senhor também será glorificado. Em nome de Jesus, faz como lhe apraz. Tu és o Todo-Poderoso, Deus. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor salve os pecadores, mas se assim for da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, usa, Pai, a exclusividade da Tua palavra, a suficiência da Tua palavra. Amém. Queridos irmãos, a nossa vida sendo vivida tem incomodado o mundo. Se eu der oportunidade para cada um aqui falar, contar as suas experiências diárias, de como tem sido difícil ser crente,
nós não iríamos sair daqui hoje. Queria convidar aqui algum irmão que vem aqui na frente, conte uma experiência durante essa semana. E se eu disser assim, no ambiente de trabalho, na faculdade, dentro da sua própria casa, como tem sido difícil ser crente, pastor? Como tem sido difícil ser crente? Um pouco de piedade, pastor. Um pouco de piedade. Que eu tenho tentado viver dentro da minha casa. Um pouco de piedade que eu tenho tentado viver dentro do meu trabalho. Embora na minha casa tem pessoas que se dizem crentes, embora no meu trabalho tem pessoas que se dizem crentes, em todo canto que você olhar tem pessoas que dizem ser crentes. Um pouco de piedade, pastor. Eu não sou nem de longe o que eu deveria ser, mas um pouco de piedade que eu tenho tentado viver nesses lugares, que o Senhor me inseriu em seus eternos propósitos. Um pouco de piedade que eu tento viver tem sido taxado de loucura. Um pouco, pastor, um pouco. É eu dizer não a imoralidades. Ele é crente, mas ele é crente doido. Ele é daqueles fanáticos. Se ele se abstém de guardar o maravilhoso dia do Senhor, para não sair com aqueles crentes para uma festividade, uma programação social do trabalho, ele é crente, mas eu não sou como ele. Ele é daqueles doidos. Ele é daqueles loucos. E o que dizer no seu trabalho, ou o que dizer na sua casa, quando alguém diz, eu também sou crente, mas não vivo isso. Eu também sou crente, mas não sou do seu jeito. E você começa a se sentir estranho. Rapaz, eu pareço mesmo uma pessoa, eu pareço um marginal mesmo, eu estou à margem dessa sociedade. Um dos maiores exemplos é aquilo que nós temos ouvido aqui, a carta aos Hebreus. A proposta de se viver crente sem professar o nome de Cristo. A tentativa dos Hebreus de recorrer a tudo aquilo que era, entre aspas, piedoso, para que não pudesse professar e viver por Cristo Jesus. Talvez eu falando isso, meu irmão, minha irmã, você tem se lembrado do que você tem passado. Como tem sido difícil. Eu tenho ouvido de vocês. Como tem sido difícil ser crente em nossos dias. Como tem difícil, pasmem, como tem sido difícil ser crente no meio de crentes. Perseguição vem mesmo dentro da própria casa. O apóstolo Paulo, quando funda essa igreja na cidade de Corinto, uma das maiores cidades da grande Roma, ele, quando em sua segunda viagem missionária, o Senhor concede que essa igreja seja estabelecida, pregou, como sempre, aquilo que ele crê, com toda veemência, com todo amor, com todo zelo. Ao dar as costas, a igreja de Corinto quase que se desmancha por completo, quase que se dissolve, quase que deixa de ser igreja. Mas o povo congregava ainda, o povo se reunia e cometiam torpezas no culto. Absurdos, dificuldades sobre o sacramento, sobre a salvação, sobre, enfim, a conduta de todo crente, como deveria ser, inclusive subestimando a liderança da igreja, inclusive subestimando o pastoreio do apóstolo Paulo. Entre outros problemas que vivia aquela igreja. Sendo uma das maiores cidades, seu comércio se tornou notável entre as outras cidades, inclusive o entretenimento naquela cidade de Corinto. Por ser uma cidade portuária, ainda hoje uma cidade portuária, não muito, mas ainda hoje, nos nossos dias, uma cidade portuária tem muita prostituição. Tem muitos bares ali próximo,
muita bebedeira e muita prostituição, e toda sorte de torpeza. Naquela época, os homens, quando viajavam, eles pediam ao comandante: por favor, você pode costear ali por Corinto, porque nós queremos pernoitar ali. Nós queremos dar uma paradinha ali na cidade de Corinto, porque nós queremos corintianizar. Era um termo já usado por homens e mulheres que queriam colocar para fora aquilo que o seu coração tanto desejava, a depravação do homem. O homem, ele queria mergulhar em impurezas. Ele dizia: vamos corintianizar. Eu vou à viagem, eu vou negociar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer isso, mas eu vou também corintianizar. Parece mais o Brasil, a nação que é conhecida pela venda dos corpos das mulheres, onde a nossa cultura é o corpo das mulheres estampados, sendo desrespeitada, sendo desvalorizadas. O homem, no Brasil, inclusive, a própria mulher vai dizer: não, isso daí é um símbolo da nação, a beleza da mulher brasileira. Prostituição. Cidade de Corinto, mais ou menos como o Brasil. Cidade de Corinto, mais ou menos como Maceió. Tudo no Brasil, já disse isso aqui, é carnaval. Tudo no Brasil é a depravação completa do homem nesses dias. Se é Natal, tem bebedeira, tem cachaça, tem prostituição, tem drogas, tem violência. Se é Páscoa, se é qualquer feriado, se é todo final de semana. Que absurdo, irmãos. Eu lembro de Genebra. Genebra, quando colocou Calvino para correr, maldade do coração do homem, Calvino tinha uma influência enorme na moral daquela cidade. Quando ele foi embora, homens bêbados, tem registro de homens bêbados, saíam pelas ruas nus, tocando instrumentos musicais. Tamanha estava a depravação de Genebra. E aí Genebra, reconhecendo, pediu para Calvino: por favor, volte. Por favor, volte para a nossa cidade. A influência de um homem crente contaminava para o bem, transformava toda uma cidade. Como Deus usou aquele homem. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui, escrevendo aos Coríntios, nessa pequena passagem, nesses poucos versículos, ele escrevendo para essa igreja extremamente problemática, mergulhada no pecado, subestimando o seu pastoreio. Nessas poucas palavras, o apóstolo Paulo assume uma chocarrice, um xingamento. Ele assume um deboche que faziam aqueles que permaneciam crentes. Vocês são doidos. Vocês são loucos. Vocês são fanáticos. O apóstolo Paulo então assume. Ele usa então o linguajar das pessoas, dos ímpios, daqueles que se diziam crentes, os judeus daquela época, os escribas, os fariseus, os maiorais da lei, eram os crentes, os bonzinhos da época. Eram aqueles que legalmente eram a religião de Deus. Daquelas que as pessoas babavam, veneravam. Olha quem está ali, vamos tirar foto com aquela figura. Eles davam o nome ao apóstolo Paulo e aqueles que permaneciam firmes em Cristo de loucos. Então observe o apóstolo Paulo usando a linguagem deles. O apóstolo Paulo está aceitando o nome, o rótulo. Observe, irmãos, aceitando o rótulo de ser fanático, de ser maluco, de ser doido. Então ele diz assim, observe o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para os que se perdem. Para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Olha a diferença. Veja só, certamente é loucura mesmo. Agora é loucura para vocês, os perdidos.
Porque chamar um irmão piedoso, chamar uma igreja piedosa de louca, quem chama só pode estar perdido. Irmãos, vejam, estão lembrados de Daniel? Como é que aqueles homens, os sátrapas, queriam pegar Daniel? Somente na lei do Deus dele. Vamos rebuscar a vida daquele homem, a gente precisa derrubar aquele Daniel. A gente precisa dar uma rasteira naquele cara. Rebuscaram tudo, mexeram em tudo e disseram, não tem como. Temos que pegar ele na lei do Deus dele. Daniel 3 vezes ao dia fazia seu culto doméstico, virado para Jerusalém. Os homens conheciam a sua piedade. Então vamos bajular aí o governador para que ele possa sancionar uma lei que todo mundo vai ter que adorar essa imagem, que a gente já sabe que Daniel não vai fazer isso. Daniel não vai fazer isso no dia do Senhor. Daniel não vai fazer isso e isso contra a lei do Deus dele. Ele serve o Deus dele, ele é fiel. Vamos ter que mexer na lei do Deus dele. Chamaram uma igreja, irmãos, piedosa, de louca. O que se pode entender que são as pessoas perdidas que dizem isso. Porque se eu não posso olhar para aquela igreja e chamar outra coisa de louca, eu não posso olhar a loucura deles, o defeito deles, se eu não posso dizer com propriedade pelas escrituras que eles estão errados, pela lei do Deus dele, eu só posso estar perdido, irmãos. Eu só posso estar perdido. Loucura é para quem diz isso. Isso é loucura você chamar alguém ou uma igreja de piedosa de louca. Porque para os que são salvos, isso é poder de Deus. Obedecer a Deus na sua palavra, cultuar a Deus conforme a sua palavra, viver conforme a palavra de Deus. Irmãos, é experimentar o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo pega então o Antigo Testamento e diz, como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sabemos que Deus fez isso com os sábios de Israel. Sabemos que o Senhor confundiu, destronou, desbaratinou, envergonhou mesmo, destruiu os sábios de Israel. Nós vimos isso em sua palavra. Está registrado. O versículo 21 diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O gnosticismo aqui era embrionário, mas mesmo embrionário o gnosticismo, onde o homem por si mesmo, pela sua própria sabedoria, ele encontrava o caminho da venda. Eu sei ser salvo, eu não preciso de religião, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu sou autônomo. A sabedoria de Deus, o homem não conheceu por si só. Sozinho, pela sua gnoses, pela sua sabedoria, o mundo não consegue conhecer a Deus. A única maneira pela pregação da palavra. Em Romanos o apóstolo Paulo diz, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pregação da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, irmãos. É o início de tudo. Ele está dizendo aqui
que o mundo, pela sua própria sabedoria, não conhece a Deus. Em Romanos também, logo no comecinho, o apóstolo Paulo vai dizer: o mundo sabe que existe Deus. O homem, inclusive, ele é indesculpável quando ele olha para o mundo, para a criação, a complexidade do universo, e ele diz assim: Deus não existe não. O provérbio vai dizer: é insensato. É um insensato alguém que vai dizer: Deus não existe. Deus existe sim. O mundo comprova que existe um Criador. Agora, conhecer a sabedoria de Deus somente através da pregação. De maneira especial. Qual o termo que ele usa aqui, irmãos? Aprove a Deus o quê? De que maneira, então, Deus providenciou que o mundo conhecesse? Porque o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então, Deus, estabeleceu um meio. Salvar os que creem pela loucura da pregação. Adotando ainda o rótulo, ele diz: pela loucura da pregação. Daquilo que vocês dizem que é loucura, foi essa maneira pela qual Deus salvou, a maneira pela qual Deus resgatou aqueles que creem. Isso dava outro sermão, falar que só vão ser salvos aqueles que creem. Fé não é um acessório que se deixa de usar. Não é algo que eu embargo, não é algo que eu abandono e daqui a pouco eu pego e uso. Agora eu tenho e em outro momento eu não tenho. A fé salvífica, a fé eficaz, aquela que não vem de vós, mas é um dom de Deus. Aquela que é imputada em seu coração, porque você não consegue criá-la, porque ninguém consegue forjá-la, porque ninguém consegue enganá-la. Aquilo que pertence a Deus, e Ele coloca em seu coração, como diz em Efésios, capítulo 2. Então, aprove a Deus estabelecer uma única maneira de você conhecer a Deus, porque pela sua própria sabedoria você não conseguiu. Então, pelaquilo que vocês dizem que é loucura, Deus resolveu salvá-lo, a maneira que Deus providenciou. E o versículo 22 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Irmãos, judeus pedem um sinal. Me dá um sinal, me dá um sinal. Vocês não têm mais. Olha, uma geração incrédula, Jesus Cristo diz: me pede um sinal. Você já tem o sinal de Jonas. O que significa estar dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Toda a Escritura fala do Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo e vocês ficam dizendo: eu quero um sinal. Me mostra mais uma coisa. Me mostra mais alguma coisa. Me dá mais um sinal. Jesus Cristo diz: eu não dou mais nenhum sinal a vocês. Geração perversa e incrédula. Os judeus precisavam dessas coisas para que pudesse estabelecer a fé e dizer: agora eu acredito. Tomé não creu. Se eu não ver, eu não creio. Bem-aventurado Tomé, os que não viram e creram. Tomé não creu. Por incredulidade, não estava reunido no primeiro dia da semana, juntamente com seus irmãos, juntamente com a igreja, para ouvir a palavra de Cristo, porque foi naquele dia, no domingo, que Cristo apareceu a ele. O que é que você precisa ver mais? Filipe, Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para a gente. Olha, o Senhor nos mostra o Pai, e isso já basta. Filipe, eu estou tanto tempo convosco, e você ainda não me conhece. A palavra de Deus entre nós, irmãos. Cristo entre nós, e nós continuamos buscando a nossa própria sabedoria, o viver por modo digno do Evangelho, o ser igreja, o como devo amar os meus irmãos. E ele diz: os gregos pedem sabedoria.
buscam sabedoria. Já disse para vocês, os filósofos gregos, os mais conhecidos até hoje, sabedoria, sabedoria. Tenho sinal nenhum para mostrar a vocês, filosofia nenhuma para mostrar a vocês. O que eu tenho para mostrar a vocês é Cristo. O que eu tenho para mostrar a vocês é a minha pregação e é esse crucificado. O que eu tenho para falar para vocês é algo que os crentes não suportam ouvir hoje. Uma pregação do qual você vai falar sobre a obra de Cristo. Eu sei porque eu tenho pregado em outros lugares. As pessoas não querem ouvir sobre a obra de Cristo. Tem sido ogerizado, tem sido repudiado. As pessoas já têm logo uma barreira e um campo de força infernal que não querem saber a forma pela qual foram salvas, pela qual os seus pecados foram redimidos, se é que foram, para que amem cada vez mais esse Cristo, para que se devotem cada vez mais a esse Cristo. O apóstolo Paulo diz, é loucura porque nós não temos sinal, nós não temos sabedoria. Ele diz no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz, é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, mesmo judeus, mesmo gregos, para os que foram chamados, nós pregamos esse Cristo. Por que, irmãos? Por que escândalo para os judeus e por que loucura para os gentios? Vamos pregar para um judeu. Vou dizer também outra coisa que eu sempre digo, tá? E que já dizia um teólogo. E eu disse que Sidney Greidanos, né? Depois de pregar no seminário, o seu sermão no Antigo Testamento, chegou um pastor antigo, elogiou ainda dentro da igreja e disse, seria muito bom, ia ser aplaudido se tivesse sido pregado numa sinagoga judaica. Porque você não falou de Cristo em momento nenhum, porque você não mostrou Cristo no texto. Sermões evangélicos hoje nas igrejas que são aplaudidos, que são elogiados pela igreja, os pastores nem citam Cristo, ou então acrescentam como um adornozinho, mas não mostra Cristo no texto, não exalta Cristo no texto. É todo o propósito de Deus exaltar o seu Filho, e assim Ele glorificar a seu Pai. Pregar então Cristo a um judeu aqui, e dizer, olha, o Messias prometido, Ele nasce numa manjedoura, e morre sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Naquele local onde nascem os animais mesmo, na manjedoura, é onde nasce o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Os judeus se escandalizavam com aquilo, eles diziam, o meu Deus, o Messias, rasgavam as suas vestes, rangiam os dentes, pegavam pedras em suas mãos. E assim Estevão morreu. E assim o apóstolo Paulo, tantas vezes açoitados com chibatas e chicotes, quantas vezes dado por morto, entre os outros, e a igreja, que tanto sofreu, porque pregavam aos judeus Cristo crucificado. Eles diziam, jamais o Messias vai sofrer na mão dos pecadores. Ele virá numa carruagem de fogo e irá fulminar de uma vez por todas os seus opositores, os seus inimigos. Mas a cruz era um escândalo para os judeus. Loucura para os gentios, loucura para os gregos, que com todos os seus deuses falsos ali, tendo o panteão com todos aqueles deuses falsos, com todas as histórias de carochinhas do poder de Zeus, de Hércules e disso, daquilo outro, que impressionam até hoje os tolos, os que se perdem. Quando alguém ia dizer, deixa eu te falar sobre o meu herói, deixa eu te falar sobre o meu Deus,
E quando eles contavam a história de que o seu Deus se sujeitava na sua criação, sofria e era humilhado em toda a sua obra, em todo momento em que foi feito a semelhança da sua criação, e ele morre na mão da sua criação, os gentios ao ouvir isso diziam: que loucura! Que loucura! Isso é loucura! Que Deus fraco é esse? Seu Deus é um Deus fraco. E aí, irmãos, quantas vezes eu já ouvi dizer isso? Que nós somos frios, que nós somos uma igreja fria, que nós não experimentamos o poder de Deus, que não há fogo na nossa igreja. Quantas vezes já ouvimos que servimos a um Deus fraco? Não, meu Deus é um Deus de poder. E a característica apenas é o barulho, é a euforia, a total irreverência daquilo que eles chamam de culto, é aquilo que eles atribuem a poder. De que nós servimos a um Deus fraco. Certa vez, conversando com uma mulher e falando sobre a minha igreja, ela disse: sua igreja é muito fria. É muito fria e é muito fria. E eu disse: qual é a igreja da senhora? Eu não tenho igreja não, pastor. Eu vou aonde tem fogo. Eu disse a ela: tome muito cuidado. A Bíblia, quando fala de fogo, ela mais se refere à condenação do que a qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo, adotando ainda, segurando ainda esse rótulo, ele diz no versículo 25, e diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É lógico que o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus é louco e nem que Deus é fraco. Mas aquilo que eles dizem que o nosso Deus é, ele está dizendo: você chama meu Deus de louco, meu Deus de fraco? A loucura dele, até isso que estão dizendo, a loucura dele é mais forte, é mais sábia do que tudo aquilo que você pode imaginar que há no homem. E a fraqueza, daquilo que vocês dizem que meu Deus é fraco, até a fraqueza dele é mais forte do que os homens. Se meu Deus tivesse fraqueza, até a fraqueza dele, se meu Deus tivesse algum momento de loucura, de insanidade, até isso seria mais sábio do que a sabedoria de vocês. Meus irmãos, que veemência, que ousadia, irmãos, em responder isso às pessoas que o chamavam de louco. Que coragem em responder, em defender a santa igreja do Senhor. Estão chamando os que são salvos de loucos. Loucos são vocês porque se perdem. Sabe quem é louco? Quem é louco é quem nos chama de louco, porque estão perdidos, essa é a causa. Queridos irmãos, essa palavra deve nos encorajar, para que você possa se identificar com esse homem, com este servo de Deus, com aqueles que existiam sim os que estavam firmes na igreja de Corinto. Existiam sim os que estavam firmes na igreja de Corinto. Assumam, queridos, todo e qualquer rótulo que derem a vocês. Que vocês entendam que, mas pastor, eu prego tanto para os meus pais, eles não querem saber. Eu prego tanto no meu trabalho, mas pastor, as pessoas não querem ouvir, nem mesmo os crentes querem ouvir. Olha aqui, irmãos, vocês querem ser melhor do que o apóstolo Paulo? É isso? Pastor, eu prego e minha pregação não converte ninguém. Vocês querem ser melhor do que o apóstolo Paulo? Ele pregava e era tido como louco, ele pregava e escandalizava as pessoas.
te ouviremos em outra ocasião, Paulo. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Duro é ouvir este discurso. E vocês querem que as suas pregações sejam aceitas, irmãos? Quando a dos apóstolos não foram? Orem para que Deus, assim como aprove a Deus, a nós, Deus possa salvar aqueles que vocês têm pregado pela loucura da pregação. Mas sabendo que, se for da vontade de Deus, mas se não, irmãos, vocês vão escandalizar sempre pelo aquilo que vocês pregam e da forma como vocês vivem. Assim como Paulo, assumam viver a vida para sempre com esse rótulo, mas sabendo que vocês experimentam o poder de Deus na vida de vocês, para que vocês sejam salvos por esse Cristo crucificado, porque foi em favor de vocês. Que vocês possam exultar em alegria, irmãos. Assim como os apóstolos eram, depois de serem açoitados, passem agora, corram daqui, sumam daqui. Eles davam glória a Deus porque diz o texto que eles foram dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer assim aos Coríntios lá na frente: ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Irmãos, ser participante do sofrimento de Cristo, foi para isso que nós fomos chamados. Em Atos vai dizer, através de muitas tribulações, nos convém entrar no reino de Deus. Não poucas, mas muitas tribulações. O que dizer ser apelidado de louco? Poder de Deus, irmãos. Poder de Deus e sabedoria de Deus é Cristo na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?